Noite. Entra em vigor na segunda-feira o novo plano de distanciamento controlado. O decreto prevê 4 níveis de restrições. O estado foi dividido em 20 regiões e regras valem para 12 grupos de atividades econômicas. E a partir da semana que vem, o uso de máscara vai passar a ser exigido em todo o território gaúcho. A pandemia deixa ainda mais delicada a situação de estrangeiros que se mudaram aqui para o estado em busca de uma vida melhor. E a necessidade de isolamento social vai mudar a comemoração deste Dia das Mães, mas não vai faltar carinho. É a partir de agora no RBS Notícias. O governador Eduardo Leite apresentou há pouco o modelo de distanciamento social controlado. A partir de segunda-feira, o Rio Grande do Sul passa a ser dividido em 20 regiões, conforme o avanço do coronavírus e a oferta de leitos nos hospitais. A repórter Cristine Galiza acompanhou todo esse anúncio, essa entrevista coletiva. Junto com esse novo modelo vem um novo decreto, né, Cristine? O que muda para a gente a partir de agora? Boa noite. Oi, boa noite, Léo. Isso mesmo, né? Essa transmissão ao vivo que começou ali por volta das 5 horas da tarde, que já repete muitas coisas que o governador já vinha apresentando nas transmissões anteriores, né? Dessa divisão do estado nesse sistema de bandeiras. São 20 regiões, então, as bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta, de acordo com a propagação do vírus, a ocupação dos leitos, tanto clínicos quanto de UTI, em relação aos pacientes de coronavírus. Então, toda semana o estado vai acompanhar o desenrolar desses dados e vai estabelecer esse sistema de bandeiras para cada região. O que a gente tem aí agora de novidade é uma mudança no mapa dessas regiões em relação ao mapa das semanas anteriores. A gente já pode ver aí, por exemplo, que são 6 regiões na bandeira amarela, a região de Lajeado segue com a bandeira vermelha e a gente tem uma mudança aí, que a região de Passo Fundo saiu da vermelha para a laranja. Isso porque o governo constatou então que a velocidade de propagação da doença lá na região de Passo Fundo diminuiu. Então já dá para mudar o sistema de bandeiras por lá. Lembrando então que a questão dos setores econômicos, né? Cada setor econômico dentro das regiões onde é estabelecida a bandeira vai funcionar de acordo com os protocolos estabelecidos para aquela bandeira. Isso inclui, por exemplo, o número mínimo e número máximo de funcionários, inclui a higienização, o distanciamento entre eles. E o governador fez questão de lembrar também que a bandeira preta, que por enquanto não existe ainda nenhuma classificação com bandeira preta aqui no estado, ela não representa um lockdown total, mas sim um sistema mais restritivo, porque é importante que alguns setores, mesmo diante de uma bandeira preta, por exemplo, continuem funcionando. Então lá no site do governo do estado estão todos os protocolos detalhados de acordo com cada setor, de acordo com o que pode funcionar ou não funcionar de acordo com as bandeiras. A gente tem aí um pouquinho da fala do governador nessa transmissão de hoje, vamos ouvir. Ou seja, onde o vírus está circulando menos, onde tem mais capacidade de internação, vai estar numa bandeira amarela, numa bandeira laranja, e vai ter mais atividades liberadas. E a gente vai toda semana monitorar. Se tiver crescido o número de casos, se tiver diminuído muito a disponibilidade de leitos, a bandeira vai ficar eventualmente laranja, vermelha ou até preta, e aí vai ter mais restrição naquela região, porque a gente vai conseguir atuar, como eu sempre frisei, no local, no momento e na proporção que for demandado e necessário para que a gente possa reduzir o nível de contágio. Lembrando ainda, então, que essas medidas passam a valer a partir da meia-noite de segunda-feira e são atualizadas a cada semana. Outra questão que o governador lembrou também sobre a área da educação, que ainda seguem as escolas fechadas no mês de maio e a construção disso está sendo feita aí em parceria com o setor tanto público quanto privado para estudar uma possível reabertura. Outra novidade também que passa a valer a partir de segunda-feira, máscaras obrigatórias no Rio Grande do Sul, passa a ser imposto então por esse decreto o uso de máscaras obrigatórias nas ruas e também nos locais de grandes aglomerações. É uma novidade a partir desse decreto. Voltamos contigo, Eloy. Obrigado, Cristine. Já comigo, né, Cristine? Uma informação importante, portanto, não há ainda uma definição quanto ao retorno das aulas aqui no estado. E um dos fatores que o governo leva em conta para tomar decisões é a pesquisa que está mapeando o avanço do coronavírus aqui no estado. Hoje começou a terceira etapa do estudo, feito pela Universidade Federal de Pelotas.
Até segunda-feira, a meta é entrevistar e aplicar testes rápidos em 4.500 pessoas em Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana. A pesquisa inédita mapeia os casos de coronavírus e acompanha quinzenalmente a velocidade de contágio. Na segunda fase, o resultado apontou um alto índice de transmissão domiciliar. A estimativa é que, para cada diagnóstico confirmado, existam 12 casos não notificados. Agora são 7h20, vamos lá atualizar a situação do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes vamos fazer uma correção. Ontem aparecia no balanço da Secretaria Estadual da Saúde um caso confirmado de Covid na cidade de Guabiju. Mas hoje a Secretaria informou que houve um erro numa ficha preenchida por outro município e que a cidade não tem nenhum caso da doença e que fique assim, né? A Secretaria confirmou neste sábado mais 2 mortes aqui no estado, de uma idosa de 92 anos que morava em um asilo em Farroupilha, onde foi registrado um surto da doença, e um outro caso de um outro idoso de 77 anos na cidade de Doutor Maurício Cardoso. Vamos ver agora então os números atualizados da pandemia. No total, o Rio Grande do Sul tem agora 2.542 casos da doença, 507 em Porto Alegre e 2.035 em outras 188 cidades. Um total de 97 mortes provocadas pelo coronavírus até esse momento aqui no Rio Grande do Sul. A seguir vamos mostrar a situação dos imigrantes aqui no estado com a pandemia. Nós já voltamos. A Justiça do Trabalho restabeleceu a interdição do frigorífico JBS em Passo Fundo, apontado como um foco de um surto de coronavírus no município. Na quinta-feira, a Prefeitura já tinha determinado a suspensão das atividades por mais 15 dias. O desembargador federal Marcos Fagundes Salomão restabeleceu a paralisação total do frigorífico até que a JBS comprove atendimento rigoroso e integral do que foi determinado à empresa. Em nota, a JBS afirma que 49 funcionários tiveram um diagnóstico confirmado de coronavírus, não 62, como informou o Ministério Público do Trabalho, e garante que não há casos de mortes relacionados aos funcionários da empresa. A JBS informou também que segue todas as normas e recomendações técnicas dos órgãos de saúde e que contratou consultoria e assessoria de infectologistas para implementar as medidas de segurança. Nos últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul virou destino de milhares de imigrantes que procuravam uma vida melhor. Para ajudar, a população gaúcha abriu as portas para quem veio de fora. Mas com a Covid-19, a situação desses imigrantes aqui no estado preocupa. Em Caxias do Sul, o Centro de Atendimento ao Migrante dá apoio a estrangeiros que escolheram o Brasil para tentar uma vida melhor. E os pedidos de ajuda aumentaram muito nas últimas semanas. Em março, o centro distribuiu 50 cestas básicas. Em abril, 170. Boa parte das doações vem do Banco de Alimentos. Só em abril, o Centro de Atendimento ao Migrante ajudou 60 estrangeiros a encaminhar pedidos de auxílio emergencial, benefício do governo a profissionais liberais, autônomos e desempregados, em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o CAN, muitos imigrantes que moram em Caxias do Sul perderam emprego nas últimas semanas. Esta família de venezuelanos está recebendo o auxílio de R$600. Dos 4 adultos da casa, 2 foram demitidos nos últimos meses. Hemos conhecido pessoas boas que nos han ajudado a gente poder sair adelante, né? Uma dessas pessoas é o Vinícius, que há 5 anos ajuda comunidades carentes de Caxias. Ele faz parte do coletivo Elo, grupo formado por amigos, que agora está distribuindo cestas básicas para imigrantes. É um momento bem importante dos grupos sociais mostrarem seus trabalhos, se reinventarem, ajudarem a comunidade, e é isso que a gente tem feito. São iniciativas que se espalham pelo Rio Grande do Sul. Em Passo Fundo, o Fórum de Mobilidade Humana está distribuindo alimentos, material de higiene, produtos de limpeza e máscaras. A coordenação do fórum pediu para preservarmos a identidade dos imigrantes. É uma grande satisfação estar ajudando essa população, sentimento de gratidão e solidariedade em cada entrega de cada cesta, em cada casa, de cada imigrante.
Em Porto Alegre encontramos a Neuza. Ela faz parte de um grupo de voluntárias que há anos apoia imigrantes. Muitos deles já tinham conquistado a autonomia financeira, mas agora voltaram a precisar de ajuda. Faz tempo que não pega alimento. 4 meses. 4 meses que não pega desde dezembro. Hoje, as 4 voluntárias atendem a mais de 260 famílias de haitianos e senegaleses da zona norte da capital. Além de alimentos, elas também doam roupas e distribuem muito carinho. Eles passam muita dificuldade. Eles sofrem pela saudade da família que fica lá e pelas dificuldades que eles têm aqui. Eu só tenho a ganhar fazendo isso, porque eles são gratos, eles são verdadeiros, eles estão sempre com um sorriso no rosto. Outro bom exemplo vem do setor empresarial, que também está empenhado em ajudar quem precisa. No centro do estado, 3 redes de supermercados doaram nos últimos dias mais de 40 toneladas de alimentos. No supermercado, sacolas carregadas e carrinhos cheios. Mas nem todos conseguem fazer compras assim, nesse momento. Como a gente trabalha forte mais em bairros, mais próximo da comunidade, e a gente vê que a situação não está fácil. Muitas pessoas perdendo emprego, enfim, crianças sem poder ir à escola, que muitas vezes era o único alimento, fonte de alimento que elas tinham naquele momento. Nem sempre as notícias que a gente traz são boas ou agradam a todos. Mas essa é daquelas que inspiram, que enchem de orgulho. Uma reportagem que mostra que nesse momento tão difícil, a solidariedade se torna tão necessária. A Rede Vivo doou 17 toneladas de alimentos para 17 municípios gaúchos. Apenas em Santa Maria foram 240 cestas básicas. Nós acabamos fazendo uma parceria com as prefeituras de cada cidade, que eles têm conhecimento das pessoas mais necessitadas. Além de ajudar, os supermercados Beltrame contaram com a solidariedade de muita gente. 100% das doações recolhidas, feitas, efetuadas pelos nossos clientes são dobradas por nós. Com isso, foram 10 toneladas de alimentos em doações da comunidade e mais 10 toneladas cedidas pelos supermercados. Já a Rede Super doou 9 toneladas de alimentos, além de produtos de limpeza e de máscaras. Solidariedade e empatia, que eu acredito que esses serão os grandes legados que todo esse sofrimento, que todas essas angústias vão nos deixar quando tudo isso passar. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda foi prorrogado. Agora os contribuintes têm até 30 de junho para acertar as contas com a Receita. No estado foram enviadas menos da metade das declarações esperadas. Quando o prazo para entregar o imposto de renda foi aberto, a Kelly, que mora em Rio Grande, não perdeu tempo. Organizou os papéis, baixou o programa da Receita Federal no computador e fez ela mesma a própria declaração. Esse ano foi um pouco mais fácil. A Receita Federal incluiu alguns campos que facilitaram a declaração, o detalhamento de bens como imóveis e carro. A Lauren é fisioterapeuta em Passo Fundo. Ela enviou a declaração ainda no começo de abril. Eu costumo só juntar os papéis que faltam. Papéis de financiamento, da empresa que eu trabalho, dos convênios, para poder encaminhar para o contador para poder ser feito tudo dentro do prazo. A Kelly e a Lauren fazem parte dos mais de 900 mil gaúchos que já entregaram a declaração do imposto de renda. O número está abaixo do esperado pela Receita Federal, que é de 2.200.000. O prazo de envio era até o fim do mês passado, mas foi prorrogado em razão da pandemia do coronavírus. Também foi prorrogado o prazo para o pagamento. A primeira cota tem que ser paga até 30 de junho e as demais cotas devem ser pagas no último dia útil dos meses subsequentes. Em regra geral, tem que declarar imposto de renda quem teve rendimentos tributáveis em 2019 acima de R$ 28.000. Essa contadora lembra que também é possível abater gastos pagos durante o ano. Despesas com educação, despesas com previdência, pagamento de pensão alimentícia, despesas médicas, sempre através
da comprovação de nota fiscal, de recibos, né, inclusive dos dependentes. Quem não entregar a declaração até 30 de junho poderá pagar multa que varia de R$ 165 até 20% sobre o imposto devido. No próximo bloco tem as informações da previsão do tempo e nós vamos falar também de como será a comemoração do Dia das Mães em meio à pandemia. A gente fala agora do esporte, porque o novo decreto divulgado pelo governador do estado, Eduardo Leite, também afeta o futebol e a possível volta do gauchão. A repórter Paula Menezes traz agora as informações. Aí, Paula, boa noite. Oi, Léo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Primeira coisa para a gente destacar, Porto Alegre está na zona laranja e na zona laranja não pode ter o funcionamento de um clube de futebol, não pode treinar. Ou seja, Grêmio e Inter, que tinham voltado aos treinos essa semana, não estão mais liberados para essas atividades. O governador, no entanto, não vetou que os jogos do Gauchão voltem a acontecer nas zonas com bandeira amarela, mas disse que essa situação vai ficar a cargo da Federação Gaúcha de Futebol. Por isso, a gente vai conversar agora com o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman. Presidente, diante desse novo decreto, é possível prever uma volta do Gauchão? Boa noite. Boa noite. Em termos de data, nós entendemos que ainda seja muito difícil fazer esse planejamento, mas a partir de amanhã já vamos analisar todo o mapa, toda a questão das bandeiras, para na próxima terça-feira, em conjunto com os clubes, numa reunião, nós definirmos os próximos passos da continuidade ou de uma manutenção da suspensão da nossa competição. Tá certo, portanto, a situação agora é aguardar. Na terça-feira, como o presidente disse, vai ter uma reunião com os 12 clubes participantes do Gauchão. Com as informações do esporte, Paula Menezes para o RBS Notícias. Hoje foi mais um dia que começou gelado. A temperatura mínima ficou em 2 graus e 4 décimos em Serafina Corrêa, na Serra, e teve geada em alguns pontos. Estas são imagens de São José dos Ausentes. O carro que o Kleber Pazini está mostrando estava coberto de gelo. E nessas fotos, os campos bem branquinhos que o Losemar Paim fotografou também em São José dos Ausentes. A sensação térmica ficou em 1 décimo abaixo de zero no município. E amanhã vai ter sol em todo o estado, mas não deve ter geada. O que pode aparecer no começo do dia é neblina em alguns pontos do centro e do leste. Previsão de mínima de 7 graus em Vacaria e 12 em Porto Alegre e Uruguaiana. E de tarde esquenta bem em algumas regiões. Pode chegar a 28 graus em Santa Cruz do Sul e 29 em Itaqui. Esse vai ser um Dia das Mães bem diferente, né? Amanhã muita gente não vai conseguir dar aquele abraço apertado, comemorar a data num almoço com toda a família reunida, né? Mas isso não vai significar menos carinho, não. A tecnologia está aí para dar uma ajudinha para a gente. Juntar quem está separado e mandar muito afeto virtual para as mamães. A homenagem de Dia das Mães para a dona Hilda chegou mais cedo. Ela vive num lar de idosos porque precisa de cuidados especiais. E por causa do coronavírus, as visitas foram proibidas. Então a família mandou um vídeo para dizer que está com saudade. Beijo para vocês todos, com muita saúde. Se cuide. Gostei, fiquei emocionada. Tô com saudade, mas eu sei que eles estão bem, eu também estou bem aqui, né? Então, fica tudo bem. Agradeço, assim, ó. Ela tá sendo bem cuidada lá para que o ano que vem ela possa estar aqui comigo, né? O Dia das Mães também vai ser diferente para a Tiziane e para a dona Giza. Mas o distanciamento físico não diminuiu o carinho. Ao contrário, elas até passaram a se falar mais. Tiziane chegou do Rio de Janeiro há uma semana e, por segurança, vai ter que esperar um pouco mais para abraçar a mãe. Mas dona Giza deu um jeito de demonstrar como a filha é especial. E para amenizar um pouquinho essa saudade, estou enviando 3 vezes por semana o seu almoço. Isso nos ajuda a continuarmos um pouco mais perto uma da outra. Ando falando muito mais com a minha mãe mesmo. E redescobrindo que ela tá amando cozinhar. Uma coisa que ela tinha deixado de lado. O dia a dia que estamos vivendo é de novidades para todos nós. Agora imagine quem está tendo que se adaptar e ainda prestes a viver a maternidade pela primeira vez.
Mesmo sem saber como será o mundo quando o bebê chegar, a Luíse faz planos, e não só para ele. Quero que meu bebê nasça com muita saúde, ele nasce em novembro, e que o próximo ano seja melhor. E em um momento como esse, não dá para esquecer as mães que estão na linha de frente, como a Daniela. A técnica de enfermagem divide o tempo entre o trabalho e os cuidados com o filho Henrique e morre de saudade da mãe, Helena. Da Daniela mãe, dá aquele apertinho no coração, né? Porque tu chega em casa, teu filho quer te dar aquele abraço, te receber de braços abertos e tu não pode aceitar. A vida da Dani filha tá um pouquinho angustiante, porque o fato de eu estar longe da minha mãe há mais de 40 dias me dá aquele aperto no coração. E eles também mandaram um recadinho para ela, olha só. Muita saudade, dói demais do peito. Te amo. Feliz Dia das Mães. Eu amo minha mãe, eu desejo um feliz Dia das Mães. Ela foi uma mãe maravilhosa. Eu amo ela e sempre amarei. Os especialistas continuam recomendando que a gente evite as visitas, principalmente aos mais velhos, aos mais idosos. Vai ser um Dia das Mães muito difícil, mas fica aqui um beijo para todas as mamães, especialmente para a minha. Beijo, mãe. Uma boa noite para você. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Bom domingo.